Fala aí galera, beleza? Guilherme na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí para nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de Circuito Zoom. Pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho aqui com a análise nodal geral, que é tipo uma extensão da análise nodal padrão, né, que nós usávamos lá atrás. Aqui, pessoal, é o seguinte, ó, eu trouxe um exemplo que ele não é tão intuitivo. Esse exemplo, nós já meio que brincamos um pouquinho com ele na aula passada. Nós traçamos o gráfico correspondente a esse cara e uma árvore válida também. E aqui a ideia, né, de usar o grafo e a árvore, e, enfim, a árvore válida nesse circuito, ela vem com o intuito de facilitar a sua vida, né, de trazer uma visão um pouco menos poluída do que está acontecendo no circuito. Então vejam, ó, eu já estou com o grafo e a árvore aqui, assim, correspondente, digamos assim, e ela vai aparecer agora. 1, 2, 3 e pá! Apareceu aqui. E eu peço, né, para que você que não assistiu o vídeo passado, em que eu tracei exatamente, ó, nós plotamos o grafo correspondente a esse circuito, que está aqui, ó, na esquerda, e a partir do grafo nós desenhamos lá uma árvore válida. E está aqui a nossa árvore válida, pessoal, pelo menos uma delas, né, seguindo aí as restrições básicas de árvore. E aqui é o seguinte, ó, só para você não se perder. O que é contínuo, as linhas contínuas representam a árvore, tá certo? Então tá contínuo em preto aí. E o que está pontilhado são os enlaces da coárvore. É um contínuo ramo da árvore e empontilhado enlaces da coárvore. E o que ele pede nesse exercício, pessoal, aqui, vamos lá, né? O que ele pede no exercício em si é para que você calcule as tensões Vx e Vy desse exemplo, desse exercício, conforme vocês estão vendo ali. Ok? Perfeito. Nada mais, nada menos do que isso. Ele quer Vx e Vy, que são as tensões aqui que estão caindo nessas duas resistências, a primeira de meio ohm e a segunda de 1 ohm. Vamos lá? Vamos começar a resolver? Pessoal, ó, olha como fica mais simples de fato você olhar para o grafo ao invés do circuito. Isso é bem interessante, né? O aluno ter esse feeling. Primeira coisa, ao olhar para o grafo, ou melhor, né, já falando aqui o termo certo, ó, a gente está olhando para a árvore já, né? Para a árvore válida. O grafo já foi traçado e aí a partir do grafo é obtida a árvore, uma das árvores válidas. Olhando para a árvore aqui, e tem a coárvore aí no meio também, mas vamos falar árvore, acho que é mais fácil. Vamos começar a colocar as nossas incógnitas na árvore, aqui, no circuito da direita, digamos assim, né, que é a árvore correspondente desse circuito. Vamos lá, pessoal, vamos colocar o Vx exatamente do mesmo jeito. Primeira coisa, antes disso ainda, eu vou colocar as resistências, tá? Então, a primeira aqui, ó, é 0,5 ohms, né? Ali embaixo eu tenho uma resistência de 1 ohm. Essa linha tracejada aqui é representada por essa resistência de 0,5 ohms. Vou colocar todas elas aqui, pessoal, ó, bem tranquilinho. E ali em cima também, ó, estou marcando ali para você o enlace da coárvore, que é 1 ohm também, ó. Essa é uma resistência que está ali, né, cujo valor é de 1 ohm. Perfeito. Agora sim, eu vou colocar, vamos preenchendo as incógnitas, né, assim que nós resolvemos esse tipo de circuito. Vamos lá, ó. Eu tenho primeiro a tensão Vx, estou colocando aqui a tensão Vx, que é a tensão que está caindo naquela resistência de meio ohm. Quem mais que eu tenho aqui? Eu tenho o Vy também, vou fazer em verde ali, só para concordar com a corzinha no nosso circuito, ó. Eu tenho lá o nosso querido Vy aqui embaixo, que são as incógnitas do problema, né, pessoal? Vy, que eu chamei ali. E agora os valores das fontes. Vamos começar por essa fonte aqui, ó, uma fonte controlada por uma tensão, cujo valor é 4Vy. Note aqui que está seguindo aquela nossa restriçãozinha de árvore válida, né? As fontes de tensão devem estar na árvore e tudo mais. Vamos fazer exatamente igual aqui, ó. Eu tenho uma tensão que vale 4Vy, tem que tomar um certo cuidado para não errar. Deixa eu pintar aquela tensãozinha de verde ali também, para deixar bem bonitinho. Perfeito. E aqui eu vou deixar as nossas flechinhas, vou fazer uma flechinha verde ali também, só para indicar a diferença de potencial. E notem o seguinte, esse exercício é interessante porque nós vamos aplicar análise nodal aqui e vai ter que aplicar análise de malhas também, tá? Mas o foco em si é análise nodal. E esse circuito, se você reparar bem, ele não tem uma referência, né? E eu acho que é aí que dificulta bastante a vida do aluno. Muita gente olha para esse circuito e não sabe por onde começar. Eu tinha esse problema também há um tempo atrás. Enfim, vamos lá, vamos voltar aqui, né? Preenchendo as nossas tensões, eu acho que mais que eu tenho aqui? Eu acho que a priori é isso, né, pessoal, em termos de tensão. Ah, tem esse 1 volt aqui também, ó. 1 volt é a fonte independente ali, tem um gerador independente,
vou passar ele para cá também. Ó. Eu sei que eu tenho 1 volt nesse sentido, que é esse ramo aí, representado por esse ramo que eu acabei de fazer. Excelente, pessoal. Agora as correntes. Vamos lá, vamos plotar as correntes aqui. Deixa eu ver qual corrente que eu começo. Vou começar pelas fontes. Vejam, tem um gerador de 2 amperes, estou marcando no circuito para você. Estou espelhando, né? Tipo, olhando para o circuito e olhando para os valores ali, enfim. Vamos lá. E depois a gente só vai usar o grafo, ou a árvore, né? Eu sempre confundo aí, mas acho que vocês estão me entendendo. Perfeito. Vamos fazer a primeira corrente aqui, ó. Eu tenho 2 amperes subindo naquele nó ali de cima do circuito. O que mais? Eu tenho uma fonte controlada aqui, é uma fonte de corrente, indicada pela setinha, da esquerda para a direita, vamos colocá-la ali também. Eu tenho lá, deixa eu ver, 2Vx, né? O valor dessa fonte é 2Vx. Vou tomar um certo cuidado, vou fazer aqui o 2 vezes o Vx, eu vou fazer em azul, tá? Só para indicar que essa aqui é uma fonte de corrente, só que ela está sendo controlada por uma tensão, se vocês observarem bem. Eu acho que é isso, pessoal. Em resumo, a priori, são esses os valores aí com os quais nós estamos trabalhando nesse nosso circuito. Agora o que eu vou fazer? Eu vou esquecer o circuito e já que nós temos a árvore aqui com todos os valores representados, nós vamos começar a trabalhar com ele. Eu até deixei o circuitinho pequeno aqui, posso até tirar isso. E agora vamos lá, vamos começar a trabalhar. Eu vou aumentar um pouquinho ele aqui, ó, só para a gente ter uma margem, né? Vai ficar um pouco grande aí, eu sei, mas só para não ficar tão poluído, inclusive, que vocês vão ver que vai ficar bem poluído a nossa representação aqui. Tem lá as resistências, tudo certinho e tá aí. E o nosso objetivo é encontrar essas duas tensões aí que eu chamei de Vx e Vy no circuito. Pessoal, como é que eu encontro elas, né? Agora vamos começar a aplicar regras básicas de circuitos, que nós já vimos até agora. Vejam, ó, se eu olhar para esse nó daqui de cima, vamos começar por esse nó dali de cima. Eu consigo aplicar a lei de Kirchhoff das correntes aí? Análise nodal, fazer análise nodal no nó? A resposta é sim, né? Por quê? Porque esse nó, vejam que eu tenho uma fonte de corrente entrando, né? Um valor aí, 2 amperes entrando, e nas extremidades aqui, ó, na esquerda e na direita, eu tenho 2 resistências. E eu consigo escrever as tensões, Vx e Vy, aí, Vx e alguma coisa, em função das resistências, né? E essas correntes em função das tensões, perdão. Então, portanto, eu consigo aplicar. Então vejam, ó, eu vou colocar as flechinhas aqui já, só para a gente já deixar meio claro, né, que esse nó aqui é um nó, assim, digamos assim, um candidato a se aplicar a lei de Kirchhoff das correntes. Perfeito? Beleza, pessoal. Ok, agora vamos olhar para essa correntezinha aqui, ó. Essa correntezinha aqui. Notem que essa corrente que está saindo do nó, que nós indicamos aqui, né? Coloquei ela saindo, tá? Poderia estar entrando também, não tem problema nenhum, mas coloquei ela saindo. Por quê? Porque eu quis aqui, basicamente. Agora, essa outra não, tá? Só para justificar aqui que é interessante. A da esquerda, eu coloquei ela saindo daquele nó só para não contrariar a minha convenção, ó, porque o Vx ele foi definido nessa posição e nós sabemos, né, que a convenção aqui é a corrente entrando pelo terminal de maior potencial. Agora sim, olhem para o pedaço daqui, ó, da direita do circuito ali, superior direita, né? A corrente que está saindo daquele nozinho superior, dali de cima, está entrando no nó daqui de baixo. Eu acho que isso aqui é claro para todo mundo, só vou deixar ela assim, perfeitinho. Ok, pessoal, agora é o seguinte, para eu aplicar a lei de Kirchhoff das correntes naquele nó, notem que a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó daqui de cima, ó, fazendo em azul aí para você, ó, só para você se identificar, notem que essa equação ela vai depender da tensão que está caindo nesse resistor aqui. Né? Por quê? Porque ela não foi definida como incógnita, aí, querendo ou não. Então a gente vai ter que definir essa equação. Portanto, essa equação não, essa expressão, essa tensão. Né? Portanto, eu vou dizer, para não contrariar a minha convenção, que a tensão que está caindo nesse resistor de 1 ohm vale quanto? Vale, sei lá, V1. Chamo aí de V1 aqui, provisoriamente. Agora sim, pessoal, dado isso, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó superior aqui, ó, no nozinho daqui de cima. Posso chamar ele de qualquer coisa, mas, sei lá, chama de nó A, por exemplo. Tá? Vou chamar ele de A aqui, ó, fazer um Azinho ali. E agora sim, vamos aplicar essa lei. O que diz a lei de Kirchhoff das correntes, pessoal? Ela me diz que a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Quem está entrando no nó, pessoal? 2 amperes. Quem está saindo, se eu olhar para a esquerda, eu tenho aqui, ó, Vx sobre meio, que dá 2Vx, né? Vou já escrever direto aqui, ó, Vx sobre meio dá 2 vezes o Vx.
todo número dividido por meio, está multiplicando por 2, enfim. 2, então ficou assim, 2 é igual a 2Vx, mas agora eu olho para o outro lado, né? Quem que é essa corrente aqui em função da tensão? Isso aí é V1 sobre 1, que é simplesmente V1. Vou colocar aqui, ó, V1 sobre 1, que é simplesmente V1. E nós chegamos nessa expressão, né? Vou deixar ela aqui mais bonitinha assim, ó. 2Vx mais V1. E isso aqui é igual a 2. Só, pessoal, que olhem para essa expressão aqui, né? A priori, a gente tentou facilitar, só que acabou complicando. Por quê? Porque esse V1 aqui, querendo ou não, é uma nova incógnita do meu problema. Então, tipo, eu acabei criando mais uma incógnita no problema, né? Como é que eu desempato isso? Eu quero tirar fora esse V1 aí. Como é que eu faço? Essa é a estratégia. E aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, ó. Eu consigo escrever esse V1 aí em função das incógnitas de fato do meu problema? Porque eu quero o Vx e Vy, né? Então, é essa pergunta que eu faço. Eu posso escrever o V1 em função dessas incógnitas? Opa, bati aqui do lado, mas tudo bem. Então a pergunta é essa, eu consigo escrever o V1 em função de Vx e Vy? E a resposta é sim. E como é que eu faço isso, pessoal? Eu olho para o laço externo. E aqui é aquela história, né? Você tem que estar bem afiado com os exercícios para conseguir enxergar essas coisas. Se eu olhar para o laço externo do circuito, eu vou fazer o caminho externo aqui, no circuito mesmo, ó, só para você identificar, vou fazer em rosa aí para você. Ó. Olhando para esse laço, olha que interessante, ó. Olhando para esse laço, note que se eu aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, a lei das malhas aqui, né? Das tensões, nesse laço aí que eu marquei em rosa para você, o que vai acontecer? Eu só tenho V1, Vx e Vy aí, as incógnitas. E aí eu consigo isolar o V1 em função de Vx e Vy. Vamos fazer isso? Vamos lá. No laço externo, eu vou colocar assim, né? Por enquanto eu encontrei essa equação, vou deixar ela marcada assim, ó, só para deixar ela destacada. E agora eu vou escrever assim, só para a gente identificar, né? Mas, e agora a observação. Vamos aplicar a lei das malhas, pessoal. Eu vou partir, aqui você já sabe, né? A altura do campeonato você já sabe como aplicar a lei das malhas. Eu vou partir antes do V1 aqui, pessoal. Ó. Eu estou fazendo um ponto rosa ali no circuito e vou percorrer o laço no sentido anti-horário, tá? Vou fazer esse sentido aqui, ó. Esse sentido aqui, ó. Sentido anti-horário para você. E aí a história, né? Se eu encontrar uma flechinha azul da tensão, coloco um sinal de mais. Azul e verde, no caso, né? As flechinhas aí que indicam as diferenças de potencial. Ok? Vamos lá. A primeira é o V1. Está no mesmo sentido. Vou colocar lá. Mais V1. Vou escrever ali embaixo, ó. Vai ser meio difícil enquadrar aqui, mas tudo bem. Mais V1. Né? Agora, o Vx, né? Estou entrando ali no resistor de 0,5 ohms. Isso aqui fica menos Vx. Menos Vx. Perfeito? Agora o resistor de 1 ohm aqui, ó. Quanto que dá isso aqui? Isso aqui dá mais Vy, está no mesmo sentido. Mais Vy. A próxima, quanto que dá? Aqui eu tenho o quê? Eu tenho no mesmo sentido de novo, né? No sentido anti-horário. Mais 4Vy. Vou colocar assim, ó. Mais 4Vy. 4 vezes Vy. E isso aqui é igual a 0. Beleza, né, pessoal? Excelente. Agora, o que eu faço? Ó, eu consigo, se você observar aí, isolar o V1 em função de Vx e Vy que eu queria. Isso aqui fica o quê? O V1, quanto que dá o V1, pessoal? O V1 deu, passando as expressões para o outro lado, vai dar Vx menos 5 vezes Vy. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão aqui, ó, vou colocar assim, ó, 2 asteriscos, e vou substituir na equação que eu coloquei um asterisco só. Fazendo essa substituição, ó, tipo 2 em 1, sai a primeira expressão do nosso sisteminha de equações. Nós temos aqui, né, que vamos fazer aqui passo a passo. Deixa eu passar uma barra aqui, vai ficar bem confuso, pessoal, mas não tem muito jeito, né? Tá, o espaço aqui ele é limitado. Enfim, vamos substituir então o V1 naquela expressão dali de cima, né, um asterisco. Ficou assim, ó, 2Vx mais V1. Opa, só que quem que é V1? Vou abrir o parênteses, Vx menos 5y, ou menos 5Vy, perdão. E isso aqui deu quanto? Isso aqui é igual a 2. E aí fica tranquilo, né? Vai dar 3Vx, é só isolar as expressões aí. 3Vx, deixa eu ver, menos 5Vy, e isso aqui é igual a 2. Primeira expressão, né? Isso aqui é igual a 2. Beleza. Primeira expressão
do nosso sisteminha linear de equações. Perfeito, tá lá, bonitinho aí pra gente, ó. Primeira expressão do sisteminha linear de equações. Beleza, agora tá aí a primeira equação. Como é que eu tiro a segunda, pessoal? A segunda é um pouquinho mais chata de enxergar. Vou pegar o circuito aqui e vou dar um copy-paste nele na próxima página. Vamos ver se vai aparecer tudo aqui, se vai sair tudo. Perfeito, legal. A primeira equação foi, sei lá, não sei o que você pensa aí, mas foi obtida de uma forma até que simples, vamos assim dizer. Né? Tem toda essa questão aí de você ter que enxergar o circuito, enfim, mas ok. Vamos lá, como é que eu resolvo agora, como é que eu encontro uma próxima equação? Lembra, tem aquele conceito, né? Eu não preciso de todas as equações do circuito. Eu preciso de duas equações aqui, que é o número de equações suficientes, né, para o nosso circuito para resolver esse sisteminha aí. Duas equações independentes, é isso que eu preciso no circuito. Mas vejam, agora, como é que a gente desempata isso, né? Tem um outro pedaço aí do circuito que eu consigo enxergar uma superfície, tá certo? Que é essa aqui, pessoal. Vou fazer em rosa aqui para você, ó. Esse cara que eu estou fazendo em rosa aqui para você, ó, é uma superfície. E lembra que a lei de Kirchhoff das correntes, ela também vale, né? A lei dos nós, ela vale também para uma superfície. Eu posso dizer que a soma das correntes que entram na superfície tem que ser igual à soma das correntes que saem dessa superfície. Notem que aqui no cantinho direito, estou fazendo em verde aí para você, tem que tomar um super cuidado aí para não ficar tão poluído, né? Já está poluído, mas enfim. Essa corrente, esse que eu marquei aí para você, ó, eu tenho duas correntes entrando na superfície, perfeito? E vejam que aqui no canto, aqui embaixo, que eu estou marcando em verde para você, eu vou ter mais duas correntes ali. E que não dependem aí de fontes de tensão, enfim, né? Porque você não consegue determinar quem que é a corrente que está saindo de uma fonte de tensão. Enfim, de qualquer forma, é mais ou menos isso. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que determinar quem são essas correntes aqui, ó. Eu tenho duas correntes aqui, né? Uma desse resistor de 1 ohm e uma outra desse resistor de meio ohm. Perfeito? Vamos lá então. Eu vou dizer, né? Vamos olhar primeiro para a corrente da esquerda aqui, ó, do resistor de 1 ohm. Para não contrariar a minha convenção, eu vou colocar ela nesse sentido aqui, ó, entrando pelo terminal de maior potencial do resistor. Então essa aí tá tranquila. Agora, pessoal, a que está passando por esse resistor de meio ohm, ela, sei lá, eu não sei qual que é o sentido dela. Eu vou chutar aqui, sei lá, um sentido para baixo, vamos dizer assim. Ó. Perfeito. Beleza. Agora, tá bom, beleza. Essa corrente aqui, ó, que eu estou marcando para você, eu consigo escrever ela em função de uma incógnita do meu problema. No caso, essa corrente ela vale Vx sobre 1, que é o próprio Vx. Agora, essa aqui, eu não consigo, né? Eu vou ter que, infelizmente, cair no caso anterior e eu vou acabar criando aqui uma nova incógnita nesse meu problema. Não vai ter muito jeito, né? Porque eu tenho que escrever a corrente em função de uma tensão. Vou colocar aqui, ó, vou definir uma nova tensão. Vou chamar essa tensão aqui de, sei lá, vou chamar ela de V2 aqui. Perfeito. Tá pronto aí o nosso sisteminha. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dizer, né, que a soma das correntes que entram na superfície tem que ser igual à soma das correntes que saem da superfície. Quem que está entrando na superfície, pessoal? Ó, então eu vou chamar de superfície S aqui. Ter que tomar um certo cuidado para não confundir com 5. Tá lá o S, ó. S é a nossa superfície. E vamos começar pelo V2, ó. Eu tenho V2 entrando, eu tenho 2Vx entrando, e eu tenho a corrente daqui de cima também, ó, que é V1 sobre 1 entrando. Eu tenho três correntes entrando. Vamos lá, vamos escrever esse sisteminha aqui. Vou escrever da seguinte forma, ó. Vou escrever assim, V1 mais. Aqui vai ficar, e aí é V1 dividido por 1, né? Vamos colocar assim, passo a passo, que fica mais bonitinho. V1 dividido por 1 mais. Agora sim, V2 dividido por meio. Vou colocar V2 dividido por meio, só para deixar bonitinho, vai? Sem preguiça, né? V2 dividido por meio, mais. Agora sim, 2Vx, que é a fonte de corrente, que estava aqui, ó, 2Vx, marcando aí no circuito para você em preto, 2Vx. E isso aqui é igual a quanto? É igual a soma das correntes que saem da superfície. E quem está saindo da superfície, pessoal? É só essa aqui, ó, que está saindo do nozinho dali de baixo, né? Quem que é essa corrente? É Vy dividido por 1. Vou colocar lá, ó, Vy dividido por 1. E daqui nós chegamos que essa expressão, ela é assim, né? Vamos fazer isso aqui, ó. Isso aqui ficou V1 mais 2V2 mais 2V2 mais 2Vx
mais 2vx, acho que é isso mesmo, menos vy, tá certo? Menos vy, isso aqui é igual a zero. Beleza, o V1, eu já obtive uma equação, né, uma expressãozinha aí, que relaciona o V1 com Vx e Vy, e eu tenho ela aqui anotada no meu caderno. Ó. Essa equação, né, nós sabemos aí que, vou colocar até aqui, ó, mas V1, nós já obtivemos o V1, né, ele deu quanto? Ele deu Vx menos 5Vy. Vx menos 5Vy. E aqui eu vou colocar, ó, se isso é verdade, vamos substituir o V1 ali. A expressão ficou da seguinte forma, então, ó, Vx menos 5Vy, mais 2V2, o V2 eu nem estou mexendo, né? Mais 2Vx, menos Vy, isso aqui é igual a zero. Dá para melhorar, né? Podemos colocar ela da seguinte forma agora, ó. Deixa eu ver aqui quem que eu posso somar. Vx eu posso somar com 2Vx, vai dar 3Vx. Vamos fazer isso aqui agora. Então deu 3Vx. Próximo, eu posso somar menos 5Vy com menos Vy. Dá quanto? Dá menos 6Vy, né? Menos 6Vy. Menos 6Vy. E agora mais 2V2. Mais 2V2. E isso aqui é igual a zero. Legal, temos aí a nossa equaçãozinha, só que complicou exatamente da mesma forma, né, que complicou anteriormente, quando nós tínhamos o probleminha de V1. E notem que eu tenho uma equação e 3 incógnitas. E aí a pergunta que eu faço, né, eu consigo escrever o V2 em função de Vx e Vy? Essa é a pergunta que você tem que fazer. E a resposta é sim, né? Claro que é sim. E eu tenho que voltar para o circuito. Vou pegar o circuito aqui mais uma vez, vou dar um copy-paste aqui e vou tentar fazer ele aqui bonitinho para a gente enquadrar exatamente todo mundo. Como é que eu escrevo o V2, pessoal, em função de Vx e Vy? Eu olho para a malha do V2. Essa é a grande sacada do exercício. E eu noto, e olha que interessante, né? Vou fazer aqui, deixa eu ver, tá acabando as cores aqui, meu Deus do céu. O que eu tenho que fazer? Vamos fazer em laranja. Acho que laranja fica bem nítido, né? Perfeito, ó. Na malha em que o V2 está, vou fazer aqui o caminho para você, ó, aqui embaixo. Espero que você não esteja perdido aqui. Fazer tipo um triângulozinho assim, ó. Na malha em que o V2 está, olha que interessante, ó. Se você olhar para a malha do V2, quem que está se relacionando com o V2 aqui, vamos assim dizer, né? Eu tenho o próprio V2, que está aqui. Eu tenho uma tensão de 1 volt, que é aquele gerador de 1 volt, que estava lá no circuito. E eu tenho o Vy. Olha que beleza, pessoal. Eu não tenho nenhuma fonte de corrente nessa malha, nem nada. Eu consigo aplicar a lei de Kirchhoff das tensões e isolar o V2 em função do Vy, né, que é dependente do V2, aí está na mesma malha. Ok? Vamos lá, vamos fazer isso então. Ó. Então, olhando o caminho laranja, eu vou percorrer a malha aqui no sentido... aqui está no sentido anti-horário, né? E aquela história, vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões aqui. Deixa eu ver, vamos ver, onde é que eu estou aqui, meu Deus do céu? Vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Vamos lá. Eu vou partir, pessoal, antes do V2, vou fazer um X bem grande aí no circuito para você, ó, onde eu estou partindo, estou fazendo um X ali no circuito. Isso aqui vai dar, vamos lá, aplicando a lei, né? Mais V2, menos 1, mais Vy, e isso aqui é igual a zero. E daqui é muito fácil, né? Tirar aqui o V2, passando os dois termos para o outro lado da expressão, o V2 ele deu 1 menos Vy, exatamente isso, né? 1 menos Vy. 1 menos Vy. Agora eu vou pegar essa expressão daqui de cima, vou dar um copy-paste nela aqui embaixo, e o que eu vou ter que fazer? Nessa expressão, vou chamar novamente, né, ó, de asterisco 1 e asterisco 2. Eu vou pegar aqui a primeira expressão, que é o asterisco 2, e vou jogar na expressão inicial, que é o asterisco 1. Vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo... Olha lá. Acho que ficou bem claro, né? Então vamos lá, substituindo o V2 aqui nessa expressão, nós teremos o seguinte, ó, que 3Vx menos 6Vy mais 2V2. Só que quem que é V2? Vamos abrir o parênteses, isso aqui só faltou 2 aqui, né? 2 que multiplica 1 menos Vy, 1 menos Vy, e isso aqui é igual a zero.
Aí é álgebra, né, pessoal? Acabou o probleminha de circuitos. Nós vamos ter o seguinte, ó, o Vx ele se mantém, né? O V2 aí não depende de Vx, então ficou 3Vx, deixa eu ver, menos 2, menos 8, né? Menos 8 Vy, menos 8 Vy, e o 2, que é positivo, passou para o outro lado como negativo, ficou menos, isso aqui igual a menos 2. Pronto, tá aí a nossa expressãozinha bonitinha aqui. Essa é a segunda expressão do nosso sistema de equações. Vamos só montar o sisteminha matricial, pessoal, porque agora acabou o problema de circuitos. Entrou aí em métodos matriciais, né? Você usa a regrinha de Cramer lá e tudo mais. Deixa eu só pegar a primeira equação que nós obtivemos aqui, que era a equação, a primeira equaçãozinha lá em função do V1 lá e tal. E estão aí as nossas duas expressões. Ó. Essa é a primeira. Eu vou dar um copy-paste aqui. Ctrl-C, Ctrl-V. E está aqui a segunda. Excelente. Vou passar um traço aqui para a gente não se confundir só. Tipo, matou aquela parte. E excelente. Vamos pegar aqui passar um traço reto. Beleza. Excelente. Agora, só para montar, deixar formal, né? Vamos montar o nosso sisteminha, pessoal. O sisteminha ficou assim, ó. 3 e menos 5. 3 e menos 5. E ali eu tenho no de baixo 3 e menos 8. 3 e menos 5, 3 e menos 8. Vou fechar aqui os nossos delimitadores da nossa matriz de coeficientes aqui, né, de condutâncias. Tudo isso que multiplica os valores aqui das tensões. Quem são as tensões? Vx e Vy. Vx e Vy. E isso aqui é igual ao valor dos números, ao vetor, né, dos que traz aí os números independentes, que no caso aqui são 2 e menos 2. Beleza, agora você a essa altura do campeonato, você já deve saber, né, como é que se resolve isso. Pode usar um Scilab, por exemplo, né, pode usar qualquer software aí, ou calcular os determinantes na mão, ou isolar uma equação na outra aí também, não tem problema nenhum. Mas vejam, ó, sempre no softwarezinho eu costumo resolver assim, eu chamo a primeira matriz de M, a segunda matriz eu vou chamar ela de V aqui, e a terceira de X. Então nós temos um sistema, né, tal que, vamos lá, M vezes V, isso aqui é igual a X. Como é que eu faço para encontrar o vetor V, que é o vetor que traz as incógnitas para a gente? Eu passo a matriz M para o outro lado da expressão, só que aí não tem divisão, é uma inversa, né? Então nós temos isso aqui, ó, que o V, o vetor V, ele vai ser igual à inversa de M, M é menos 1, vezes o X. É só jogar isso num software que você vai ter os dois valores. Você vai ter isso aqui, pessoal. O V, que é o vetor de resultados, ele vai ser exatamente isso. Ó. Eu já tenho os valores aqui para a gente não se perder, porque já fizemos isso acho que 1 milhão de vezes aqui no curso. Né? Em todos os vídeos lá de análise nodal, análise de malhas e etc., a gente fez esse procedimento. Isso aqui vai dar 26 sobre 9. Né? E o segundo termo aqui é 4 terços. 4 terços. Tá aqui, ó. 4 terços de volt. E aí são correspondentes, né? Isso aqui é igual ao vetor lá, o vetor de incógnitas. O primeiro valor aqui é o Vx, o segundo valor é o Vy. Excelente. E com esses valores, claro, né, você calcula o que você quiser lá do circuito. Você vê que esse tipo de exercício, ele traz aí uma mistureba, né, querendo ou não, de análise nodal e análise de malhas. Eu sei que eu coloquei lá como geral, né, análise de nodal geral, mas assim, não tem muito jeito, pessoal. À medida que os circuitos vão ficando complexos, você usa a técnica que você tem aí na mão, cara. É basicamente isso, né? Você não fica restrito a só uma técnica. Beleza? Essa é a ideia, pessoal. Então tá aqui as respostas, né? 26 nonos o Vx, 4 terços o Vy e é isso. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida aí, só deixar nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.